Olá, muito prazer. Eu sou a Joy Matos do Ateliê Joy Artesanato. Começa agora um novo curso da Barbie, o filme 2023. Nesse vídeo aula eu vou ensinar você a confeccionar a primeira Barbie do nosso curso, que é a Barbie clássica, essa com xadrezinho rosa, tá? E eu espero que vocês gostem. Dê um joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades, tá? E fique atento aos próximos videoaulas que eu já vou colocar aqui no canal para vocês acompanhar. Bora lá, então? Olá, olá! Aqui quem está falando é a Joy Matos, do Ateliê Joy Artesanato. Hoje nós vamos aprender a fazer a boneca Barbie, a Barbie clássica do filme, que agora vai estrear e já tá bombando nas redes sociais, as pessoas estão bem ansiosas. Nesse vídeo aula eu vou começar bordando o rostinho dela. Ó, você vai recortar as duas partes da cabecinha e só na parte da frente, então, nós vamos fazer o bordado, tá? Prende ali com o alfinetinho bem certinho. Assim. E aí eu vou utilizar a linha de costura comum, na cor preta, num azul, num tom royal, um marrom num tom escuro, um marrom num tom claro, quase um tom palha, um rosa pink, né, ou um tom de rosa mais escuro, e um rosa num tom médio, não tão clarinho, mas também não escuro, tá? Vou começar aqui pelo delineado de cima do olhinho. Recortei aqui uma parte do fio num tamanho bem razoável. Vou dobrar uma vez. Vou passar na agulha assim dobladinho, tá? Passamos ali. Formamos 4 fios. Essa técnica, gente, eu ensino em vários vídeos aqui no canal, tá? Mas como você pode ser a primeira vez acessando a nossa aula, nosso curso, enfim, se estiver aqui no canal pela primeira vez, você vai ver como que eu faço o bordado. Então, vamos introduzir aqui na parte de trás, saindo no contorno. Você vai com a agulha um pouquinho mais à frente. Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu tentar, aí, mostrar certinho aqui. Formei um pontinho, certo? Vou entrar ali atrás, no contorno do olho, um pouco mais à frente. Vou retornar pro último ponto. Bem rente. Verifica aqui na parte de trás, ó, se a agulha tá saindo exatamente onde está o final do último ponto, tá? Não pode estar nem para cima, nem para o lado, tem que estar bem rente pro ponto não ficar torto quando você rasgar o molde. Ó lá, sai um pouquinho mais na frente. Retorna no último ponto. Verifica a parte de trás se tá bem certinho. E puxa. Mais uma vez, e assim até tá vendo? Olha para trás. Procure fazer pontos pequenos, não faça ponto muito grande, para que o contorno fique bem certinho, tá? Opa.
nós vamos preencher esse delineado. Eu vou tirar aqui o alfinete, que já tá preso o molde no feltro, não precisa mais dele. Agora, nós vamos continuar fazendo pontinhos atrás, porém, na parte de dentro desse contorno que formou do gatinho aqui no olho dela. Ó, como eu ainda tenho uma quantidade razoável do fio aqui na agulha, eu já vou fazer a pupila da Barbie. Já vou sair com a agulha ali. E a pupila dela também é pretinha. Depois que eu contornei a pupila, aí eu vou preencher como eu fiz ali no delineado. Ó. Entra com a agulha de um lado, retorna do outro lado. Até que tampe todo o papelzinho embaixo, ó. E aí, arrematamos na parte de trás. Eu vou mostrar todo o olho desse lado, depois nós vamos repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. A parte de baixo, esse contorno da pálpebra, nós vamos fazer com o tom de marrom escuro. Os cílios dela também. Aí eu passei somente uma vez na agulha, formando 2 fios, tá? Vou começar contornando aqui a parte de baixo. Tá? Agora, já podemos sair aqui no contorninho que tem na pálpebra. Vamos contornar toda essa linha aqui em cima do olho. Ó, já fizemos o contorno. Agora, nós vamos começar a fazer os cílios.
Já tá ficando lindo esse olho, hein? Agora vamos usar o azul. Vamos cortar uma parte, um tamanho generoso, para não ter que ficar fazendo emenda depois. Dublamos. E vamos passar na agulha já dublado esse fio. Ih, meu Deus, fiz um nó aqui, peraí. Ver se eu consigo desmanchar. Consegui. Ó, passamos dublado na agulha. E formamos, então, os 4 fios. E agora, nós vamos começar o bordado da íris da Barbie. Primeiro, nós vamos contorná-la. Finalizamos aqui o contorno. Agora, nós vamos preencher. Tem 2 formas que podemos preencher. Ou você pode fazer pontos entrando aqui na pupila, saindo aqui no contorno da íris e voltando para a pupila e saindo aqui. Ou você pode fazer pontinhos atrás, normalmente. Eu vou optar em fazer assim. Ó, sair aqui, ó, no contorno da pupila. E vou até o contorno da íris. Agora a sobrancelha. Também vamos passar o fio dublado, formando 4 fios na agulha, tá? E é com o marrom escuro. Vamos começar aqui na parte da frente, fazendo um fiozinho. Vou sair dali do início. E um pouquinho mais pro lado, fazer outro fiozinho. Ó, forma uma espécie de V aqui no comecinho. E aí, então, vamos fazer o contorno da sobrancelha todinha. Já contornamos aqui a sobrancelha. E agora, nós vamos preencher com ponta atrás. Então, olha como ficou. O mesmo processo desse olhinho nós vamos fazer nesse, tá? A parte de cima aqui em preto, do olho do gatinho, a parte de baixo no marrom, a parte da pálpebra marrom e os cílios marrom. Vamos preencher com azul aqui e vamos fazer a sobrancelha da mesma forma, tá? Já volto para mostrar como que ficou. E aí, dá continuidade no restante do rostinho. Pronto, os 2 olhinhos já estão concluídos. Agora, nós vamos para o nariz. Com o fio dublado na agulha, formando 2 fios na cor marrom, nós vamos fazer a parte de baixo do narizinho da Barbie. Somente esse contorno aqui.
E aí, você vai fazer daquele jeitinho que eu já ensinei você. E aí, nós vamos fazer o contorno das laterais e o contorno aqui do meio do nariz com o marrom mais clarinho. Vai ser dublado também na agulha com 2 fios. E aí, nós vamos contornar essas partes aqui do narizinho, tá? Bom, já bordei o narizinho, tá? Lembrando, na parte de baixo eu utilizei marrom escuro, nas laterais e aqui no meio foi com marrom mais claro. Agora eu usei a linha mais escura de rosa, passei dublada na agulha formando 4 fios. E aí nós vamos fazer o contorno interno do lábio dela, começando daqui, ó, do cantinho da boca. Pronto, já contornamos a parte interna do lábio. Agora, nós vamos com o rosa mais claro, ó, com o mais escurinho, nós contornamos a parte de dentro. Agora, com o tom mais claro, nós vamos também dublado na agulha, formando 4 fios. Nós vamos contornar o lábio e preencher tal qual nós fizemos aqui na sobrancelha, nos olhos, da mesma forma, gente, tá? Ó. Já bordei aqui a parte de cima, a parte de baixo você vai fazer do mesmo jeito, mas eu vou mostrar aqui só para reforçar para vocês, tá? Como que eu fiz. Contornei aqui o lábio. E aí, então, nós vamos preencher. Eu vou fazer com ponto atrás toda essa parte aqui, interna do lábio dela. Procurando preencher todos os espacinhos, tá? Quanto mais pontinhos você fizer, mais bonito vai ficar. Vai ficar até um voluminho por conta do bordado. Pronto, olha que coisa mais linda que já ficou o rostinho da nossa Barbie. Nesse momento, você vai rasgar o molde. Com cuidadinho, para não forçar os pontos. Caso algum pontinho vá para frente, assim, é só puxar atrás que ele volta. Uma forma também que fica fácil de rasgar é umedecer levemente o papel, assim ele vai ficar bem molinho e você não vai ter dificuldade nenhuma. Mas para mim é bem tranquilo que como a gente fura bastante nas partes que a gente borda, olha, ele sai tranquilamente, tá? E nas partes mais difíceis assim, ó, como no olhinho, você só vem com a agulha aqui puxando devagarzinho, ó, que sai, tá? Bom, gente, vamos lá. Aqui eu quero mostrar pra vocês o rostinho da Barbie, a tradicional, a loirinha, né? Ela ficou dessa forma.
A Barbie sereia é quase igual, eu usei a mesma técnica, as mesmas cores. Ela muda um pouquinho, se você observar só a largura do nariz, que é um pouquinho mais fininha da sereia. A boquinha dela, ela tá com um sorriso um pouquinho mais largo, a sobrancelha muda um pouquinho, mas as mesmas cores de linhas você vai usar para as duas, tá? E deixa eu mostrar que eu já deixei bordada da Barbie negra também, que é a Barbie presidente, maravilhosa essa Barbie. Ela vai ter um vestido de festa, de gala, uma faixinha de presidente. E o roxinho, eu só quero explicar para vocês, a técnica é a mesma, você vai fazer da mesma forma, porém, para destacar na cor marrom, nós vamos utilizar a cor preta na sobrancelha, o olhinho todo. Eu contornei com preto. Aqui na íris, nós vamos preencher com o tom de marrom mais clarinho. Aqui o contorno de dentro do nariz, também com marrom clarinho. A parte de baixo do nariz, o contorno preto. Aqui, o contorno de dentro da boquinha, nós vamos fazer também com a linha preta. A de fora eu fiz num tom vinho, você pode fazer num rosa mais escuro também, tá? E daí tem a marquinha aqui do queixo dela e essa marquinha de cima da boca, também fiz só com um fiozinho marrom claro, tá bom? Basicamente, é a mesma coisa das outras. Depois, nós vamos fazer a pintura do olhinho, né? Que vamos pintar a parte branca do dente, do olho. Fazer um sombreado aqui na íris do olho. Vamos fazer as expressões, enfim. Mas tudo isso nós vamos fazer depois, tá? Então, eu vou deixar aqui, por enquanto, as outras duas, que teremos os vídeos aulas delas, tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Já uni as duas partes da cabecinha. Vou passar cola de silicone aqui na orelhinha. Deixa a minha cola descer. Já tá quase acabando esse tubo. Vou usar esse restinho. Ó, aqui na orelhinha. Delimitando aqui o contorno do roxinho dela, tá? Não vai passar pra cá, não. E vamos unir, então, as orelhas. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, quando costurar e encher, vai ficar deformado, vai encher a orelha também e vai ficar estranho. Então, eu não quero que o enchimento vá para a orelha. Vou passar aqui dos dois ladinhos e pronto. Vai secando, enquanto isso nós vamos... Opa, perdi aqui a tampinha. Nós vamos então começar a fechar essa cabecinha. Eu utilizo fio comum também de costura, tá? Faço só dublado na agulha. E eu começo a casear daqui de cima. Vamos fazer um caseado bem delicadinho, com ponto pequeno, não muito marcado. Ó, tentando fazer tudo da mesma largura, do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer esse caseadinho até aqui na orelhinha, arrematar. Sigo fazendo até aqui na outra orelha. E depois eu vou parar aqui, deixando só um pequeno espaço para nós fazermos o enchimento desta cabeça. Ó, cheguei até aqui na orelhinha. Para dar um acabamento bonito, nós vamos fazer aqui, ó, o nozinho. Faz mais um para garantir que não vai escapar. E aí, você passa o fio por dentro aqui dos últimos caseados. E pronto. Aí, vai ficar assim, um acabamento bem certinho, sem aparecer nenhum nó, tá? E aí, então, nós vamos dar continuidade daqui do finalzinho da orelha até a próxima.
Pronto, já finalizamos aqui, aliás, quase, né? Deixamos só a abertura para começar a encher. Eu vou utilizar aqui 2 palitos de churrasco, mas você pode fazer com a tesoura, enfim, como você achar melhor. E aí, nós vamos introduzir pequenas quantidades de enchimento, empurrando bem para as extremidades, para modelar então esse rostinho e não deixar nada de ruguinha. Por favor, gente, não economize no enchimento. Bonequinha com pouco enchimento, com ruguinha no rosto, não dá. Porém, para que ele fique bem modeladinho, você não pode colocar em grandes quantidades ao mesmo tempo. Tem que ser assim, devagarzinho, empurrando para as extremidades. Eu faço como se fosse um hastezinho, ó. Pronto, finalizamos a cabecinha da Barbie. Ela vai ficar assim, lisinha, bem modeladinha, tá? Agora nós vamos pro rosto. Aliás, pro corpo. Ó, lá no molde, ele vai vir assim, ó, em 2 partes. Lá na apostila, vocês vão ver assim o corpo dividido no meio. Tá? Você vai cortar na linha certinho, vai unir as 2 partes, a parte de baixo e a parte de cima, e vai prender com um durex aqui, ó, vai colar, tá? E aí, nós vamos, então, riscar nesse feltro, risquei. Caso você vá fazer a costura à mão, casear todo esse corpinho, você vai cortar, então, aqui rente ao risco, tá? E aí, fazer a costura caseado normalmente. Se for fazer a máquina como eu, nós vamos fazer assim. Nós vamos costurar toda a volta, parar aqui no pezinho. Não costura embaixo na perninha, tá? Aí, nós vamos vir aqui até a extremidade da outra perninha. Vem pra cá de novo, deixando sem costura aqui. E faz toda a volta, deixando então uma abertura também aqui no pescoço. Então, aqui no pescoço vai ficar aberto aqui. E vai ficar aberto aqui embaixo. Ó. Então, já fiz também os pezinhos aqui do lado, na sobrinha do feltro. Aí, nós vamos costurar os pés também. Você vai costurar toda a volta do pezinho, deixando só a parte de cima sem costurar. Depois eu vou mostrar para você o porquê que vai ficar sem costura a parte de baixo do corpinho, da perninha, e essa parte de cima do pezinho, tá? Então, vou lá fazer a costura na máquina e já volto. Bom, já cortei aqui os excessos, fiz a costurinha, tá? E aí, de um lado aqui eu já fiz o detalhe do pezinho, antes de desvirar a peça. O que que nós vamos fazer? Vou abrir aqui o pezinho. A perninha, nós vamos fazer assim, vamos abrir aqui a parte de baixo, unindo aqui costura com costura pra gente saber onde tá o meio da canelinha dela aqui. E aí, a costura da frente do pezinho, onde tem o peito do pé dela, tem que ficar aqui na frente da canela. Ó, vou introduzir, então, a perninha dentro do pé. Opa!
ó. Vou introduzir mais ou menos até a curvinha aqui do calcanhar dela, tá? Pronto, ele já tá aqui, ó, bem no início aqui da curvinha do calcanhar da Barbie. Vou passar cola quente aqui do lado. Vou passar do outro lado. E daí, quando desvirarmos o corpinho, nós vamos fazer um acabamento com um ponto invisível nesse pezinho, tá? Então, aqui já tá coladinho o pé. Então, de ladinho, opa, ela vai ficar assim, quando encher a perninha, tá? E agora, nós vamos desvirar essa peça aqui. Pode ser com auxílio do palito de churrasco, pode ser com desvirador de boneca que você tem aí. Como você achar mais fácil. Eu acho que o palito ele adere bem ao feltro, fica facinho de desvirar. Pronto, a pecinha já toda desvirada, ó, certo? Antes de enchê-lo, nós vamos pro vestidinho. Quero mostrar um detalhe, lá no molde, a saia vai estar assim, tá? Então, você vai dobrar o feltro, vai dobrar. Ó, essa parte do molde equivale a 2 vezes esse tamanho, certo? Essa aqui é a metade da saia. Então, você vai dobrar o feltro para fazer o recorte da saia. Então, vai ficar 2 partes. Assim. Ela vai ficar bem rodadinha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar a costura aqui nas laterais, tá? Você pode fazer caseado aqui do lado do avesso mesmo, ou ponto atrás. E tem a calcinha da Barbie. Eu risquei no feltro e cortei com bordinha somente aqui nas laterais, que é onde vai a costura da calcinha dela. E aqui tem a parte de cima do vestidinho, tá? No caso aqui, eu risquei o molde no feltro. Aí, somente aqui nas laterais eu deixei uma margem para costura. Aqui na parte de cima eu recortei rente ao risco. E aqui na parte de cima também. Então, nós só vamos fazer costura aqui nas laterais, tá bom? Pronto, já costurei aqui a sainha dos 2 lados. Já costurei a calcinha nas laterais e um pontinho aqui embaixo. E já costurei a blusinha dessa maneira aqui, tá? Porque depois nós vamos colocar a alcinha depois que o corpinho já estiver cheio. Eu tenho essa rendinha que eu quero colocar no barradinho da saia aqui, tá? Vai ficar parecendo um pouquinho do outro lado, assim, sabe? Esse detalhezinho, esse babadinho. Caso você não tenha a máquina de costura, você pode fazer com cola de tecido mesmo, tá? Você cola essa rendinha aqui, você pode fazer franzidinha assim,
Você pode fazer só retinho mesmo. Depois nós vamos fazer também a cintura dela. Então, ela vai ficar armada, essa saia super fofa, tá bom? Pronto. Já fiz o detalhezinho da renda aqui embaixo. Costurei do lado do avesso aqui, ó. E ficou assim, tá? Vamos reservar. Já vesti a calcinha e já vesti a parte de cima do vestidinho. E agora nós vamos começar a encher. Pronto, olha que lindo o corpinho da nossa Barbie, bem parecida com a boneca, ó, de pezinhos levantados para pôr o saltinho também, tá? Aqui nós vamos cortar 2 tirinhas com aproximadamente um pouquinho mais de meio milímetro, tá? E vamos colar aqui. Vira e faz a mesma coisa do outro lado. Faz do outro lado. Ó, aqui no pezinho direito, eu já fiz o ponto invisível na emenda. Aí você já consegue ver como já fica mais bonitinho o acabamento aqui, tá? Como que nós fazemos isso? Com a linha dublada na agulha mesmo, você introduz a agulha, escondendo o nozinho por dentro. E aí você vai fazer um pontinho no pé. Na mesma direção, na parte da perninha, você faz outro pontinho. Outro no pezinho, outro na perninha. E conforme você vai fazendo os pontinhos, você vai puxando. Ó, fiz 3 aqui, vou puxar, e aí ele já fica escondidinho esse ponto. Seguimos então, ó. Certo? Você vai fazer toda a voltinha assim. Pronto. Já fizemos aqui o acabamento do pezinho. Vamos vestir a saia. Para que fique fácil de encontrar as posições corretas do vestido, vamos colar com um pouquinho de cola quente, costura com costura aqui na cinturinha da Barbie. Espera aí, deixa eu puxar o bracinho dela aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui e vou prender a sainha dela aqui, na costura com costura, a costura da blusinha com a costura do vestidinho. Certo? Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Ver se tá na altura correta ali. Aí, agora a gente vai conseguir encontrar as posições para fazer as pregas bem certinho. Aqui é o meio, certo? Para fazer a preguinha na frente, nós sabemos que o meio é aqui. E nós vamos passar um pouquinho de cola aqui também. E prender no meio da cintura. Agora, nós vamos fazer a prega.
Agora, desse outro lado. Tem que ver se tá certinho aqui, pra não dar... Tem que deixar mais um pouquinho sobrando aqui, porque nós temos que fazer mais preguinha pro lado. Passa mais um pouquinho aqui, porque não ficou tão marcada essa prega. Assim. Passamos cola aqui na cinturinha. Puxando essa sobrinha aqui pro lado, para fazer uma prega aqui. A mesma coisa do outro lado. Dessa forma, as pregas vão ficar todas no mesmo tamanho, no mesmo espaçamento, e vai ficar um acabamento bem bonitinho. Viram? Aí, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado da sainha. Nas costas dela vai ficar exatamente igual aqui, tá? Ó. Cortei, então, uma tira para fazer o cintinho, detalhe que tem na cinturinha da boneca. Ela tem aproximadamente 1 centímetro, ou 1 milímetro a mais de 1 centímetro de largura. E aí, nós vamos, então, colar aqui para dar o acabamento. Tem esse detalhezinho aqui que eu vou colocar na cintura para fazer o detalhe do cinto. Aí, você pode colocar o que você encontrar aí. Ajuste de sutiã, dá para fazer detalhezinho de cintinha de boneca. Olha que graça. Bom, ok. Aqui já está quase finalizada essa parte. Vamos pegar a cabecinha. A Barbie, ela tem um pescoço levemente comprido. Nós vamos fazer uma marcação aqui na parte de trás da cabecinha, onde nós vamos fazer um corte para introduzir esse pescoço. Ficou com mais ou menos um dedo para cima do queixo, um pouquinho mais. Introduzir o dedo com cuidado, empurrando a fibra para frente, para que não fique enrugado nenhuma parte aqui da cabecinha. Olhei, tá tudo no lugar, tudo certinho.
Agora vamos introduzir o pescoço. Achei que a abertura ficou muito pequena, pode deixar um pouquinho maior. Fazer uma pencezinha pra cima. Ok, dessa forma não vai deformar o rosto da Barbie, certo? Depois de fazer isso, nós vamos fazer com uma linha reforçada. Ó, pode passar dublado na agulha, formando 4 fios ou mais. A costura invisível ao redor dessa cabeça. Introduzir a linha. Vou fazer um pontinho no pescoço. Na mesma direção, vou fazer aqui na cabeça. No pescoço. Não faça pontos grandes, pode fazer pontos pequenos para o acabamento ficar mais bonito. E ele vai ficar mais firme também. Agora, você vai puxando e escondendo esse ponto. Continue fazendo. Cada 3, 4 pontinhos que você formar, puxe. Ó como vai ficando bonitinho o acabamento. Aqui na frente, nós vamos fazer o pontinho rente à abertura ali. Deixando o queixinho dela projetado para frente. Se você fizer o pontinho aqui perto do queixo, ela vai ficar com o queixinho achatado, e não é isso que eu quero. Quero que essa cabecinha fique com o rostinho projetado para frente do pescoço. Ó. É aqui, ó, que a gente pega. Tá vendo? E assim você vai fazer toda a voltinha aqui por baixo até chegar aqui atrás. Pronto. Depois de colocar a cabecinha no pescoço, eu não quero que ela fique com essa curvatura muito acentuada aqui. Então, com a agulha, nós vamos modelar a bochechinha dela de novo. Trazendo o enchimento para as laterais. Ó. Se ficar alguma marquinha de agulha, você só cobre levemente com a pontinha, assim, ó. Empurrando a fibra. Do outro lado também. Aí, ó. Viram só? Se caso vocês não gostarem muito do formato que fica a cabecinha dos seus personagens, depois de cheio, colocado no pescocinho, você achou que ficou muito estreitinho, é só você ir ajeitando e modelando o feltro novamente. Ó, o bacana do feltro é que ele é maleável. E aí a gente consegue deixar num formato bacana de novo, tá? Olha que legal. Agora, nós vamos dar as expressões no cantinho da boca, no cantinho dos olhos. Ó, com 2 fios, nós vamos entrar com a agulha aqui no cantinho do olho da Barbie.
Fazemos um pontinho bem pequenininho e voltamos para trás da cabeça. E puxa, dando uma leve afundadinha. Volta pelo mesmo lugar, saindo ali no mesmo pontinho, só para reforçar. E retorna. Tá vendo? Ela já perde aquele formato de balão na cabecinha. E aí, nós entramos por aqui e saímos lá no outro olhinho. Volta para trás da cabeça. E puxa. Não puxa muito, só dá uma afundadinha mesmo. Para dar profundidade ali do cantinho dos olhos. Ó. Pronto. Agora aqui atrás você vai fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer no cantinho da boca. Entramos aqui pelo cantinho da boquinha dela, puxa o nozinho. Fazemos um pontinho bem pequenininho. Ó, novamente. Agora, nós vamos para o outro lado. Bom, agora com uma tinta branca para tecido, eu uso Acrylex e uma agulha razoavelmente grossa, nós vamos fazer a pintura do dente e do branquinho dos olhos dela. Você vai molhar um pouquinho a pontinha da agulha e com muito cuidadinho para não borrar, vai fazendo ali a pinturinha da parte do dentinho dela. Se borrar um pouquinho, você tira antes de secar. Vou utilizar uma caneta, ó, com essa ponta bem fininha. Costuma se chamar caneta nanquim, tá? Ó,
Ela é excelente, gente, maravilhosa. E aí, tem umas outras canetinhas nesse estilo mais baratinha também em papelaria, que também dá certo. Ela é ótima pra gente consertar alguns defeitinhos. No caso do meu, a pupila não ficou bem redondinha, então eu vou acertar aqui. Deixar bem redondinha a pupila dos olhos dela. Vou fazer um leve contorno em volta da íris, aqui só na parte de cima. E vou dar uma sombreadinha aqui na íris também na parte de cima. Depois de fazer esse detalhe, nós vamos fazer então o brilho dos olhos. Com a parte mais grossinha da agulha por onde nós passamos o fio, eu vou molhar aqui na tinta branca. E vou dar uma leve carimbadinha aqui para fazer o brilhinho. Agora vamos reproduzir no outro olho. Bom, agora nós vamos começar a fazer o sapatinho da Barbie. Começando pela sola. Ela vai ser assim. Nós vamos colar embaixo. Segura até que essa cola seque bem. Pronto, agora nós vamos cortar o excesso da palmilha, da sola. Lembrando de deixar o mesmo formato. Eu fiz maior porque às vezes a variação de tamanho do pezinho, conforme a forma que você vai encher, vai mudar um pouquinho. Então, é melhor deixar um pouco maior e depois só tirar o excesso do que ficar menor, né? Do que deveria, tá? Então, vai ficar assim, ó, nós vamos tirar, deixando certinho aqui, ó, o tamanhinho, tá? Pronto. Vou pegar aqui a parte de cima do sapatinho, vou posicionar. E aí, nós vamos colar.
Daí aqui tem o saltinho que eu já vou ensinar vocês como que eu montei. Ó, vou colar aqui do ladinho. Ó, vai ficar perfeito. Já vou mostrar como que eu fiz. Passar cola quente aqui. E vai ficar assim. Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz o salto. Lá na apostila, vocês vão receber os moldes do sapatinho. E aqui é o saltinho. Primeiro, nós vamos posicionar essa parte de trás aqui na lateral. Vou esconder o nozinho e vou casear. Agora, nós dobramos aqui e caseamos essa parte. Bom, já costurei aqui o saltinho, ele vai ficar nesse formato. E aí, para deixar ele firminho, nós vamos colocar cola quente aqui dentro. Vou começar aqui pela parte de baixo. Vou posicionar aqui na minha mesa, que ela é uma superfície lisa. Se a sua mesa for de madeira, você coloca em cima de alguma régua, de alguma parte que não grude, de algum vidro, que a cola quente possa se desprender facilmente. E aí, nós vamos preencher todo esse saltinho aqui. Chegou até a bordinha mais baixa, nós vamos só passar a cola quente agora ao redor dessa parte mais alta, tá? Porque daí tem que fazer o encaixe certinho do pezinho dela. Aí. E aí, nós vamos deixar essa cola esfriar completamente até ela ficar bem firminha. Prontinho, já secou completamente a cola, então ficou bem estruturadinho o salto. Uma coisa que eu preciso lembrar, a parte de baixo aqui do sapatinho, a sola, eu fiz com o feltro dublado. Eu dublei com cola quente mesmo, porque ele precisa estar estruturadinho, tá? Aqui é só uma parte, só uma camada de feltro. E daí a gente cola o saltinho como eu fiz no outro. E daí, para dar um acabamento bem bonitinho em volta, você passa rapidamente o isqueiro, tá? Em todo o sapatinho, que daí vai queimar todos esses detalhezinhos em volta aqui da colagem e vai ficar bem lisinho, tá? Pode passar sem medo, passa rapidamente o isqueiro que vai ficar bem legal o acabamento. Pronto, o sapatinho já ficou pronto. Agora, nós vamos pro cabelinho. Vou deixá-la aqui do ladinho. E, bom, eu utilizei essa lã mais fininha, tá? Eu achei que ia ficar mais delicado, num tom de amarelo bem clarinho, que se aproxima bastante da cor do cabelo da personagem. Vou começar fazendo a franja. Vou enrolar aqui nos meus quatro dedos. Aqui assim.
Ok. Agora, nós vamos cortar na parte de baixo. Só achar o meio aqui. Vamos deixar bem certinha para não ficar tudo arrepiado, né? Deixar bem ajeitadinha a franja dela aqui. Pronto. Bom, agora nós vamos fazer a parte de trás do cabelinho. Eu vou enrolar aqui na tampinha do meu potinho. Mas você pode fazer num pedaço de papelão. Vai ter aproximadamente 25 centímetros de largura aqui, de altura no caso, né? Que é o tamanho exato que eu quero para colocar na cabecinha dela. Eu quero esse cabelinho bem volumoso, então nós vamos encher bem. Vamos começar... Nós vamos enrolando assim até conseguir a quantidade necessária a gosto, né, de cada um de vocês. Se vocês quiserem um cabelo bem volumoso, como o da Barbie que eu tô fazendo aqui, vocês enrolem a quantidade que você achar necessária, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que eu vou deixar a quantidade mais ou menos para vocês tirarem uma base. Bom, gente, simplesmente enrolei o novelo inteiro aqui, porque eu quero que ela tenha o cabelinho bem cheinho, tá? Eu fiz mais ou menos na largura que tem que pegar aqui da cabecinha dela até aqui, tá? Tem mais ou menos essa largura aqui. E aí, então, é um novelo aqui, praticamente, tirando da franjinha. Antes de cortar a parte de baixo, aqui eu vou fazer... pontos atrás.
Por quê? Para facilitar na hora de colar na cabecinha dela. E essas lãs não se desprenderem uma da outra. Eu quero que elas fiquem todas unidas. Então, nós vamos costurar tudo isso daqui, procurando pegar todos os fiozinhos e fazendo essa costura. Faça pontos pequenos para que todos eles fiquem bem unidos e depois não escape nenhum. Lembrando, você pode cortar um pedaço de papelão com 25 centímetros de altura, também que vai dar certo. Ó, nós vamos fazendo essa costurinha até chegar lá no final. Tomando cuidado de pegar todas as lãzinhas lá de baixo também e unir tudo, tá? Vou fazer até o fim. Ó, já fiz a costura todinha aqui na parte de cima, já cortei aqui na parte de baixo e ficou assim. Bem cabeluda. Bom, vou reservar um pouquinho esse cabelo, porque tem alguns detalhes que eu vou fazer nela que eu acho que vai ficar melhor antes de fazer o cabelo. Eu encontrei aqui essa correntinha de florzinha de plástico bem bonitinha num armarinho aqui perto da minha casa. Eu vou usar ela para fazer o detalhe dos brincos, do colar e da pulseira. Mas aí você pode usar o que você encontrar aí na sua cidade, né? Mais parecido possível com os detalhes da personagem. Pronto, já fiz os detalhes. E agora nós vamos colar o cabelinho. Nós só vamos ajeitar aqui, ó, pegando um pedacinho da franja e colando até a parte de trás, tá? Não tem segredo. Eu vou fazer essa parte aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar o cabelinho dela pra ficar igual da personagem, tá? Aqui do lado já colei, deixei bem ajeitadinho, ó, passei cola aqui nas laterais, fui arrumando o cabelo, deixando ajeitadinho. Desse lado, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, ó. Você vai levantando aqui, passa cola aqui na parte de trás da cabeça e vai ajeitando esses fios aqui pro lado. Espera dar uma secadinha. Agora, nós vamos arrumar aqui, né, que eu não quero que fique esse volume na parte de cima aqui, então vou passar um pouco de cola. Ó. Agora, precisamos passar aqui na lateral da cabeça, próxima da orelhinha. E ajeitando o cabelinho, nós vamos colar. Certo? Vamos ver aqui, ó, tem uma parte que tá aparecendo a cabecinha, isso não pode. Então, nós vamos passando cola e arrumando.
Deixa eu ver se ficou tudo certinho. Dá pra passar mais um pouquinho aqui, ó. E ajeitamos o cabelinho ali por cima desta cola. Bom, ficou assim o cabelo dessa lindona aqui. E a personagem, ela tem uma parte do cabelo dela da lateral que fica presinha. Então, nós vamos puxar aqui, ó. Por isso que é importante colar aqui, bem rente da orelhinha. Porque depois nós vamos pegar aqui uma mechinha de cada lado. Aqui e aqui. Opa. E vamos puxar para trás. Tá vendo? Dessa forma. Você vai puxar para trás, vamos arrumar aqui. Já mostro para vocês, porque fica bem difícil fazer bem certinho enquanto eu gravo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Assim, essa quantidade que tá excelente. Daí vai ficar igualzinho as duas. Puxo pra cá. Quero meio pra cima porque nós vamos colocar o lacinho. Vamos puxar pra trás. E vamos prender aqui. Daí já vamos fazer o lacinho pra colocar. Tá? Ó, ficou assim. Presinho, presinho, coisa mais linda do mundo. Tá? E aí, agora nós vamos montar o lacinho. Deixar ela aqui do ladinho. O laço é bem simples, provavelmente muitos de vocês já fizeram aí. Ó. Pronto, unimos a parte de cima com a parte de baixo também. Bom, vamos deixar ainda mais perfeita a nossa Barbie? Eu vou utilizar giz de cera seco. E nesse tom mais pastel, com um tom acima da pele dela, eu vou fazer algumas marcaçõezinhas. Eu vou tentar fazer com esse pincel para ter um pouco mais de precisão. Fazer um sombreadinho aqui na lateral do narizinho, no contorninho, para dar uma profundidade. Aqui também, entre a sobrancelha e os olhos. Lembrando que é opcional. Puxando um pouquinho para baixo aqui também, para projetar o narizinho dela. Então, aqui eu fiz bem de leve um sombreadinho. Entre a sobrancelha, puxando até aqui. Fiz um sombreadinho aqui desse lado.
somente nessa parte aqui, ó, do nariz, na lateral, e aqui. Não passa no meio, só aqui, tá? E aqui, ó. Isso vai dar profundidade nas partes que a gente quer que tenha profundidade. Passar um pouquinho aqui também, entre a sobrancelha e os olhos. Gente, cuidado para não passar muito, é bem de leve mesmo, tá? Pra mim tá ótimo assim. Vou passar um pouco de rosa aqui. Pode fazer com maquiagem também, tá? Acho que vai ficar melhor se eu fizer assim, nessa parte, que eu quero um pouquinho mais evidente, assim. O meu pincel é muito molinho, tinha que ser um pouquinho mais firminho. Vou dar uma leve escurecida somente no lábio superior. Assim, e bem de leve no contorninho do lábio inferior, nas laterais somente aqui. E pronto, tá ótimo. E vou dar uma coradinha na bochechinha dela com esse tom pastel. Bem de levinho. Pronto. Ela não é muito maquiada, não. Pronto. Agora, para finalizar, eu vou dar uma iluminada aqui no meio do narizinho. Vou fazer uma bolinha aqui na pontinha. Para projetar essa pontinha para frente. E, de leve, vou dar uma clareadinha aqui no meio do narizinho dela. E tá pronta a nossa Barbie. Vou dar uma iluminadinha aqui também no lábio. Com a caneta marrom, nanquim bem fininha a ponta, ó. Eu vou dar só uma sombreadinha aqui no cantinho da boca. E do outro lado também. Aqui também no buraquinho do nariz, vou dar uma leve sombreadinha. E está pronto! Olha que coisa mais linda! Vocês gostaram? E esse é o resultado da nossa Barbie clássica, a primeira do nosso curso. O próximo vídeo você vai aprender a fazer essa Barbie maravilhosa que é a Barbie Presidente. Para adquirir os moldes, você clica no link aqui da descrição, tá? E faz a compra da nossa apostila. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Um beijo, até a próxima!